Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical. Aqui a gente sempre está trazendo lições bíblicas da revista da CPAD, das Assembleias de Deus. E estamos compartilhando com você ensinamentos importantes para nós cristãos. Então, antes que a gente inicie esse estudo, quero pedir para vocês uma ajuda aqui para nos incentivar, para sempre estar trazendo para vocês um conteúdo de grande importância como esse. Então, que você possa colaborar com o canal, primeiramente se inscrevendo, acionando o sininho para receber as novidades em primeira mão, assim que postarmos um vídeo novo no ar. Também deixe o seu gostei para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. Também compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isto, vamos então iniciar o estudo de hoje. A lição de hoje tem o seguinte título: As pragas divinas e as propostas ardilosas de Faraó. Essa lição foi estudada no dia 19 de janeiro de 2014. Então vamos para o texto áureo. Diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e o versículo 11. Verdade prática: como salvos por Cristo, podemos, pela fé, vencer o diabo em suas investidas contra nós. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 19 e o 20, capítulo 7, versículo 4 e o 5, capítulo 8, versículo 8 e o 25, capítulo 10, versículo 8, 11 e 24, que diz assim: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Não será assim. Andai agora, vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Introdução. Deus havia declarado que se Faraó não deixasse o seu povo sair do Egito, ele feriria os egípcios com várias pragas. Êxodo, capítulo 3, e o versículo 19 e o 20. Em Êxodo, capítulo 7, versículo 4 e o 5, Deus reiterou o envio de flagelos terríveis sobre o Egito, os quais tinham como propósitos julgar tanto o governo quanto o povo por seus atos. E também apressar a saída dos hebreus e mostrar o poder de Deus sobre os deuses egípcios. A partir da ocorrência da segunda praga, a das rãs, Êxodo capítulo 8, versículo 1 ao 15, Faraó
passa a fazer uma série de propostas ardilosas e destruidoras a Moisés e Arão. Na lição de hoje, estudaremos o ambiente e as circunstâncias em que ocorreram as pragas e as propostas de Faraó ao povo de Deus. Primeiro tópico: as pragas enviadas e a primeira proposta de Faraó. Em primeiro lugar, pragas atingem o Egito. Êxodo capítulo 7, versículo 19, capítulo 12, versículo 33. Deus ordenou que Moisés e Arão fossem até o palácio de Faraó para pedir-lhe que deixasse o povo hebreu partir. Diante de Faraó, Moisés fez alguns milagres para que este contemplasse uma amostra do poder do Altíssimo e liberasse o povo de Deus. Faraó era considerado um deus, por isso foi necessário que Moisés se apresentasse diante dele com sinais e maravilhas. Porém, Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo partir. Está registrado em Êxodo, capítulo 7, versículo 13, 14, 22. Capítulo 8, versículo 15, 19, 32. Capítulo 9, versículo 7, 34, 35. Capítulo 4, versículo 21. Capítulo 7, versículo 3. Capítulo 9, versículo 12. Capítulo 10, versículo 1, 27. Capítulo 11, versículo 10. Capítulo 14, versículo 4, 8 e 17. Com receio das pragas que já estavam atingindo duramente o Egito, Faraó decide fazer algumas propostas ardilosas para Moisés e Arão. Em segundo lugar, a primeira proposta. Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Esta proposta exigia que Israel cultuasse a Deus no próprio Egito, em meio aos falsos deuses. O ecumenismo também parte deste princípio, porém a palavra de Deus nos exorta: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Levítico capítulo 20, versículo 26. A proposta de Faraó era para Israel servir a Deus sem qualquer separação do mal. Todavia, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Um povo separado por Deus e para Deus, e ao mesmo tempo misturado com os ímpios egípcios, como sendo um só povo, seria uma abominação ao Senhor. Deus requer santidade do seu povo. Nestes últimos dias, antes da volta de Cristo, o pecado sob todas as formas avoluma-se por toda parte, como um rolo compressor. Esta é uma das causas de haver tantos crentes frios espiritualmente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24 e o versículo 12. Precisamos ser mais santos e consagrados a Deus. Segundo tópico: Faraó não desiste. Em primeiro lugar, a segunda proposta de Faraó. Êxodo, capítulo 8 e versículo 28. Somente que indo, não vades longe. Isso resultaria em o povo de Deus sair do Egito, mas o Egito não sair deles, como acontece ainda hoje com o crente mundano. Tiago, capítulo 4, versículo 4 e o 5. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Assim fez a mulher de Ló, que saiu de Sodoma, mas não tirou Sodoma do seu coração e da sua mente, e perdeu-se. Gênesis, capítulo 19, versículo 17 e o 26. Lucas, capítulo 17, versículo 32. O propósito de Faraó ao ordenar: não vades longe, era
vigiar e controlar os passos do povo de Israel. Não vades longe significa para o crente hoje o rompimento parcial com o pecado e com o mundo. É a vida cristã sem profundidade, sem expressão e, por isso, sempre vulnerável. Não vades longe. Êxodo capítulo 8, versículo 28, equivale ao crente viver sem compromisso com Deus, com a doutrina do Senhor, com a igreja, com a santidade. É a vida cristã superficial, sem congregação a Deus e ao seu serviço. Em segundo lugar, a terceira proposta de Faraó. Êxodo capítulo 10 e o versículo 7. Essa proposta atingia os chefes de família e demais adultos. Os demais membros da família ficariam no Egito. O povo de Israel vivia organizado por famílias e casas paternas. Êxodo capítulo 6, versículo 14, 15, 17 e 19. A família é, universalmente, a unidade básica da sociedade humana. A saída parcial do povo, como queria Faraó, resultaria no fracionamento e fragilização das famílias, dividindo-as. O propósito de Deus é sempre abençoar toda a família, no sentido de que ela seja salva, unida, coesa, forte, feliz e saudável. A proposta de Faraó traria resultados nefastos para o povo de Deus. Vejamos. A. Família sem o governo dos pais, sem previsão, sem proteção, sem direção. B. Maridos sem as esposas, homens viajando no deserto e as crianças sem os pais. O diabo quer a ruína do casamento. Êxodo capítulo 1 e o versículo 16. Oremos por um avivamento espiritual sobre os casais que servem ao Senhor. C. Miscigenação devastadora. Os jovens de Israel, sozinhos no deserto, a caminho de Canaã, se casariam com moças pagãs, idólatras. Por sua vez, as jovens deixadas no Egito se casariam com os incrédulos egípcios. Enfim, haveria perda de identidade dos hebreus como povo do Senhor. Terceiro tópico: a proposta final de Faraó. Em primeiro lugar, a situação caótica do Egito. A praga das trevas acabara de ocorrer e todo o Egito, durante 3 dias seguidos, ficou sem luz. Só havia luz nas casas dos hebreus. Êxodo capítulo 10, versículo 21 e o 23. Faraó teve muitas oportunidades, mas não deu ouvidos à voz do Senhor e não atendeu aos apelos de Moisés. A cada praga, o coração de Faraó se tornava mais endurecido. O rei do Egito escolheu resistir a Deus e teve seu país devastado pelas pragas. Quem pode resistir ao Senhor? Se Deus está falando com você, atenda-o, não resista. Muitos já viram e experimentaram os milagres do Senhor. Porém, seus corações permanecem duros e inflexíveis, como o de Faraó. Lembre-se de que há um preço alto a se pagar por não se dar atenção ao que Deus fala. Em segundo lugar, a quarta e última proposta. A situação era tão caótica no Egito que o próprio Faraó procurou Moisés. Êxodo capítulo 10, versículo 24. E fez a sua última proposta. Ide, servi ao Senhor, somente fiquem as ovelhas e as vossas vacas. Versículo 24. A ovelha e a vaca eram animais cerimonialmente limpos para oferendas de sacrifícios a Deus na época da lei.
1 Pedro capítulo 2, versículo 25, Hebreus capítulo 13, versículo 15 e o 16. Sem as ovelhas e as vacas não haveria sacrifícios, não haveria entrega ao Senhor. Segundo a Bíblia explicada, esta proposta também significa os nossos negócios e interesses materiais, não santificados e não sujeitos à vontade de Deus. Gênesis capítulo 10 e o versículo 24. O crente precisa viver uma vida digna, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Segundo Coríntios capítulo 8 e o versículo 21. A santidade é um imperativo na vida do cristão, até mesmo nos negócios. Conclusão: a atitude do cristão hoje, ante as traiçoeiras propostas do maligno, deve ser a mesma dos representantes de Israel, Moisés e Arão. Nenhuma unha ficará no Egito. Êxodo capítulo 10, versículo 26. Satanás, figurado em Faraó, não mudou em relação à sua luta contra o povo de Deus. Ele continua a tentar o crente de muitas maneiras para fazê-lo cair, inclusive com más insinuações, sugestões, conclusões e etc. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 57. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você num próximo programa. Que Deus nos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.